Ueparidu, Lucas Penido na área. Sim, estamos começando mais um After, uma série especial que a gente está fazendo diretamente de São Paulo, com quem? André Carvalhal. Tá vindo para BH, seja a passeio ou negócios? Fique no novo Hotel Savassi, o 4 estrelas mais bem localizado da cidade. Economize 95% na sua conta de luz com a Solar Big Panel. E aí, já cortou o cabelo? Seja o seu, do seu filho, ainda não? Já sabe. Passa lá no Salão do Pedrinho, o salão mais icônico de Belo Horizonte. Inclusive, mencione esse comercial e ganhe 10% de desconto. Lembrando que o salão é unissex. Se você é um artista, seja do teatro, seja da música ou do audiovisual e quer ter os seus direitos respeitados, venha para Abramos. Deseja ter a sua marca ou empresa vinculada ao podcast mais comentado fora do eixo Rio-São Paulo? Então entre em contato com a nossa equipe e bora pro After. O ícone. Como a gente tá numa correria maravilhosa, a gente vai fazer uma edição especial no Minuto e Meio com o André Carvalhal. André Carvalhal, sendo bem objetivo. Maximalismo, minimalismo. Existe uma maneira saudável de viver com ambos? Existe, se chama bold minimalismo. É um lance que eu descobri recentemente. O minimalismo, ele tem por princípio, reduzir tudo que é excesso e trabalhar de forma mais essencial naquilo que é simples, significativo e tal. Só que essa linha de pensamento, né, que na verdade é mais do que somente uma vertente estética, acabou sendo muito cooptada pelo mercado como forma de criar produtos em série de forma mais fácil, mais prática, mais rápido, mais barata, e dessa forma vender mais. E com isso, o que a gente vem observando sobre a estética do minimalismo ultimamente? De que ela vem perdendo a graça, de que ela vem perdendo seu charme. Então, perde-se a emoção, perde-se o encantamento, a riqueza dos detalhes, para fazer uma coisa que é papum, né? Então, assim, que é a forma. Então, assim, a forma, né, do padeiro ali faz o pão quentinho para sair. Isso tem mudado até mesmo a nossa relação com as coisas à nossa volta. Existem várias pesquisas mostrando que o mundo tem ficado menos colorido por conta dos objetos, por conta das coisas que fazem parte da nossa vida. Então, antigamente, carro tinha o fusquinha rosa, azul, laranja, bidê, pia, vaso sanitário, tinha tudo. Isso hoje não existe mais. É preto, branco, cinza, preto, branco, cinza. E isso impacta no nosso humor, na nossa, sei lá, nas nossas sensações, nas emoções, na própria expressão criativa das pessoas e tal. E aí, no meio disso, o que eu descobri? O bold minimalismo, que ele é o quê? Você pega o princípio do minimalismo, que é você trabalhar na essência, trabalhar no que é essencial, sem rebuscar muito, ser de fato mais direto, mais objetivo. Mas aí você traz alguns recursos estéticos, como, por exemplo, a cor, as formas, a própria fonte acaba se tornando uma coisa importante na estética, na assinatura. Então, com isso, você cria algo que é claro, é direto, é objetivo, mas que é impactante também. Então, essa é uma referência do design gráfico, mas que eu acho que vale para outras coisas. Então, por exemplo, você vai fazer sua casa, você pode fazer uma casa bold minimalista. Ela pode ser simples, ela pode ter poucas coisas, ela pode ser essencial, mas ela pode ser colorida. Ela não precisa ser preto, branco e cinza. Você quer refazer o seu armário, o seu guarda-roupa. Você pode ter um guarda-roupa bold minimalista. Então, você pode ter poucas coisas, pode ter peças essenciais, mas você não precisa ter só roupa preta, branca e bege. Maravilhoso. Pergunta que eu te falei. Dos multis. Não. Travei. Calma, eu sabia bugou, que ele ficava. Travei. Eu sabia que ele Bugou. ficava. Não, porque minha cabeça. Aqui. Vamos lá. Agora você que eu te falei dos multis versus especialistas. Eu sempre tive um problema pessoal, que eu sou um cara que gosto de muitos assuntos. E eu estudo muitos assuntos. E durante muito tempo, isso era chamado de falta de foco. Total. E cada dia mais eu vejo que o futuro não é dos especialistas, porque os especialistas, eles só melhoram, eles não inovam. Boa. E quem inova é exatamente quem tem e conhece mais de
um assunto. É meu jeito de pensar. Você concorda? Você acredita nisso? Super concordo. Eu tenho hoje falado muito sobre os multi-especialistas. Ó, Também, mais uma vez aqui, que legal. para bagunçar e para bugar. Porque eu acho que é exatamente o que você falou. O especialista, por si só, ele tem como estímulo do mercado ter uma atividade muito determinada, muito focada, sei lá, comparando apertar parafuso. Então, na época que essa ideia se estabeleceu no mercado, foi nas primeiras revoluções industriais, quando o ensino, as faculdades, e o próprio mercado de trabalho eram orientados para a produção industrial. Então, as séries, né, as salas de aula, a organização das salas de aula, a forma como se ensinava, tudo isso tinha um foco muito claro de preparar pessoas especialistas para áreas específicas, né, para trabalhar na produção industrial. De lá para cá, olha quanta coisa, né, mudou, quanta coisa aconteceu no mundo. Hoje a gente vive, sei lá, com um estímulo absurdo, né, de impacto, informação, conteúdo. Eu acabei de sair de uma palestra, uma pessoa que estava comigo falou uma coisa que eu achei muito surreal. Ela falou que tem uma pesquisa que diz que o que a gente faz de scroll, assim, com o dedo nas redes sociais, dá por dia para a gente subir o Monte Everest. Com o dedo. Uau! Olha que viagem. Então, a gente tem um Monte Everest de informações por dia. Então, não tem como mais a gente achar que a pessoa só vai ter um interesse, um gosto, uma profissão, uma vocação, um talento. E como você disse, que eu achei ótimo, assim, quanto mais visões você consegue ter, quanto mais fontes você puder beber, maiores as chances de você, de fato, inovar e de você criar alguma coisa que é diferente. E aí, por que eu brinco hoje, né, sobre o multi-especialista? Porque eu acho que, claro, que você precisa ser claro no que você faz, você precisa comunicar aquilo que você faz. Se tem uma função, você é designer, ou você é redator, você é, sei lá, enfim, qualquer coisa. Mas o que eu vejo é que as pessoas estão trazendo essas suas outras habilidades e os seus campos de interesse para eu não sei se evoluir é a palavra certa, mas assim, para temperar mais a sua profissão. Então você tem, sei lá, o psicanalista que é focado em questões raciais. Você tem o advogado que é, sei lá, astrólogo e tarólogo ao mesmo tempo. Então você tem as pessoas trazendo as suas habilidades, né, os seus outros interesses para as suas profissões. E eu acho isso genial, porque eu acho que isso faz com que os profissionais eles sejam únicos, né, eles sejam cada vez mais únicos mesmo naquilo que eles entregam, seja um produto, seja um serviço, mas acima de tudo, como você falou, eu acho que aí reside a nossa capacidade de inovação. Tô Incrível. falando muito? Não, você tá maravilhoso. Então tá, Feito. Não, para. Tá perfeito. O corte tá perfeito. pronto. Não, por isso que eu tô falando. Talvez ele mude o formato do nosso podcast. Mas aqui. Ok, Não, bora. deixa eu falar um negócio do mundo online que eu tava falando aqui, posso? Tá, mas vai ser papum. Papum. André, eu sou seu cliente. Boa. Já comprei um curso. Adorei, por sinal. Como você enxerga esse mundo que hoje está tão diferente e mudou tão rápido por causa principalmente da facilidade de acesso? Total. Você é uma pessoa que utiliza isso muito bem. O que você vê de ganho para as pessoas com tanta mudança em tão pouco tempo? Sim. A revolução digital e principalmente a autopublicação, nem tanto a internet, mas eu digo as ferramentas de autopublicação, Instagram, LinkedIn, YouTube, que deu a chance das pessoas de fato criarem os seus conteúdos e postarem os seus conteúdos, mudou para sempre o mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender. Depois disso, não dá para você falar que hoje você contrata uma pessoa para trabalhar 8 horas por dia, porque a pessoa, desde que ela está com o celular na mão, com o telefone na mão, ela pode estar trabalhando. Depois que surgiram, né, as redes sociais, os canais de comunicação, WhatsApp, enfim, mudou completamente. A forma de você comunicar o seu trabalho, de você vender o seu trabalho, ter acesso a clientes, isso mudou completamente. E aí muita gente pergunta, todo profissional, então, precisa virar influenciador? Todo profissional precisa usar rede social? Não. Mas toda pessoa que conseguir fazer, tiver vocação, tiver disposição, vontade de investir e fizer bem feito, vai ter chances de se destacar
e de ter outras oportunidades além das outras pessoas. Eu entendi isso muito rápido. Antes já até da pandemia, eu comecei a verificar que esse movimento ele estava crescente. A Os infoprodutos, a oportunidade de você criar curso, de você aprender de forma remota, o trabalho à distância. Antes da pandemia, eu lancei um livro que chama Viva o Fim, que foi um livro Sim. finalista do Prêmio Jabuti, e ele fala sobre isso. Ele fala que aquele mundo que a gente estava vivendo, ele acabou e que a gente precisava reconstruir, construir um outro mundo. E que esse mundo ele era remoto, ele era digital, ele, enfim, ele desmaterializava. Então, a minha referência na época, e muita gente pergunta, mas você adivinhou o que ia acontecer, o futuro? Não. Mas eu estava vendo que isso estava acontecendo com o Airbnb, com o Uber, né? Estava acontecendo com uma série de coisas. Estava desmaterializando. E aí eu comecei a pensar, cara, o que que é essa desmaterialização, né, em outras áreas, né? Como é que a gente consegue levar isso para outros lugares? Eu sempre trabalhei dando aula, dando palestra, dando curso. Aí eu comecei a pensar, como é que eu posso fazer isso em escala? É uma loucura eu viajar, passar a semana inteira indo para cada canto do Brasil, cada dia num lugar. Eu não quero viver minha vida assim. Então, o que que eu posso fazer? E aí foi quando eu comecei a pensar. E eu acho que a pandemia, ela acelerou isso num nível milhão e ela trouxe essa noção para as pessoas de que, de fato, essa é uma nova realidade que a gente precisa viver. Bom que ele começa e fecha já assim, ó. Maravilhoso. Aqui, vamos lá. André, uma das coisas que eu amo no seu trabalho é que você basicamente fala da vida. Você trata do branding, mas trata da vida. Você fala de marketing sustentável, mas isso remete à vida. Você fala de terapia, você fala sobre a dopamina, você fala sobre uma série de fatores, mas você trata isso com uma palavra que eu amo de uma assim, maneira profunda que chama-se prática, de uma maneira prática. Por que você acha que existem ainda seres humanos que têm a necessidade de dificultar a própria vida, de não deixá-la prática? Legal. Nossa, incrível. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque de fato o propósito do meu trabalho é abrir os olhos, a cabeça e o coração das pessoas e das organizações. O que que isso significa? Eu quero mostrar outras formas de ser, outras formas de fazer. E eu sempre pensei de fazer isso de forma prática, porque eu aprendi assim e eu gosto de aprender assim. Mas, não foi dessa forma que a gente aprendeu, né, assim, hoje quando eu olho para trás, por exemplo, eu sou péssimo em geografia, Hum. e aí às vezes eu preciso fazer um roteiro de uma viagem e, cara, mas se eu for para o Nordeste e aí eu for para o Sul, não dá, como é que pô, eu tô aqui do lado, perdi a chance de ir ali. Quando eu estava na escola, não me ensinaram desse jeito, né, assim como a matemática ela está presente na vida de todo mundo, você usa matemática o dia inteiro, né, como você usa uma série de outras, né, disciplinas o dia inteiro. Mas eu acho que a gente aprende mais uma vez, né, de uma forma muito distante da nossa realidade. A gente aprende com o objetivo de transmitir uma formação, digamos assim, mediana para as pessoas. Então, todo mundo tem que ter um conhecimento médio sobre todas as coisas. E eu Hum. acho que por isso, muitas vezes, a teoria acaba sendo uma forma de nivelar todo mundo, porque como não se conhece a realidade e a necessidade de cada pessoa, Hum. cria-se uma teoria única que espera-se que todo mundo vá absorver e que vai entender. E eu acho que talvez isso é o que dê a sensação em você de que é complicado, de que não é prático e que é distante da vida das pessoas. E eu concordo muitas vezes. Incrível aqui. Você vai ficar com a próxima pergunta, que eu vou fazer uma agora, mas eu sei que você vai querer fazer essa daqui, ó. Essa daqui é sobre. Acho que vai gostar. Ah, tá bom. Tá bom? Eu vou fazer essa daqui, que é uma que eu. Você não vai sair daqui. Você não... Posso? Ok. Mas não, deixa eu fazer a primeira a minha. Tá, ok, beleza. André, desde que o ser humano existe, os primórdios existem influencers. Jesus Cristo foi um influencer, Buda foi um influencer, por aí vai. Porém, hoje isso se tornou um mercado. E como todo mercado, existe a pulverização. Primeiro, eu queria saber se você concorda que os influencers hoje têm a mesma força de como outrora, e como você enxerga esse mercado. Legal. Nossa, amei que você falou, porque de fato eu trago muito isso nos meus cursos, né, enfim, nas coisas que eu tenho escrito ultimamente.
Quando você fala de influenciar as outras pessoas, você não está falando necessariamente de criar conteúdo e de você usar a rede social, né? Assim como Jesus Cristo, né? Gandhi, Hitler, sei lá, Martin Luther King, outras pessoas ao longo da história, para o bem ou para o mal, foram capazes de influenciar legiões de pessoas e mudar para sempre o curso da história. Mas, como eu disse há pouco, a revolução digital e a autopublicação deu a Uhum. possibilidade das pessoas amplificarem as suas vozes Se você gosta de música, quer comprar o seu primeiro instrumento ou um equipamento de qualidade, o lugar ideal é Serenata, o shopping do músico. e conectarem as suas vozes com lugares e pessoas remotas que talvez não teriam acesso se aquilo estivesse, né, ali presencialmente. Eu odeio esse nome, influenciador, para falar de pessoas que criam conteúdo, porque eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que a gente, entende a pessoa que se dedica extremamente diretamente a criar conteúdo e faz isso como uma carreira, e que isso de fato movimenta uma economia e gera renda não somente para essa pessoa, mas para outras pessoas, como um influenciador. Essa pessoa, ela pode sim influenciar ou não as pessoas, isso é uma consequência do trabalho dela. Essa influência ela pode ser positiva e pode ser negativa. Mas, eu acho que colocar isso como a finalidade de um trabalho, Hum. eu acho que tem tumultuado muito o mercado e tumultuado muitas pessoas. Eu acho que hoje, sem sombra de dúvidas, é diferente, né, assim, o poder de alcance, o poder de engajamento é diferente de todas essas outras pessoas que a gente falou. Mas, me preocupa muito esse pensamento de que influenciar é uma profissão. Eu acho que influenciar não é uma profissão. Influenciar é uma consequência de um trabalho que ele é bem feito. E que ele pode ser feito por um criador de conteúdo, mas ele pode ser feito por um médico, por um advogado, por um dentista, por um profissional liberal de qualquer área, seja na rede social ou não. Vai. Eu sabia que você ia pirar. Vai. Não, eu sou cliente dele, Eu sei, cara. vai. É isso. Tá gostando das perguntas? Tô Te amando, falei que você é vai. foda. Aqui. Você vai fazer essa, se quiser fazer outra, pode fazer. Bom, como eu sou um cara que, obviamente, minha vida é na música, mas eu trabalhei muito na área digital, porque eu era analista de sistemas, formei em economia, métricas, estamos falando de métricas. E hoje em dia, talvez a grande ferramenta que nos dá vários insights é a inteligência artificial. Total. A inteligência artificial, ela inicialmente ainda traz ainda muito medo nas pessoas, porque é um desconhecido. Como você enxerga, a inteligência artificial vai trazer preguiça ao ser humano ou vai trazer uma qualidade de vida melhor? Legal. Bom, eu acho que ela pode trazer as duas coisas. Eu acho que depende muito de como ela vai ser utilizada. O que eu percebo muito é que, como você disse, o fato de ser um estranho no ninho, assim, a gente ainda está engatinhando, ainda está entendendo o que ela pode trazer para a nossa vida, ela gera muito medo nas pessoas. O que eu costumo dizer é que a maior parte das pessoas que estão com medo dela são pessoas que não vão necessariamente perder o seu trabalho para a inteligência artificial, né? Nós três aqui que estamos nessa mesa. O nosso trabalho não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas provavelmente outras pessoas que fazem aquilo que a gente faz podem ganhar mais tempo, destaque, produtividade, dinheiro, seja lá o que, usando a inteligência artificial, de uma forma que talvez a gente não saiba ou que a gente não esteja usando. Então eu acho que ela pode ser uma aliada, pelo que a gente conhece hoje, porque a gente não sabe para onde ela vai, a gente, né, não pode fazer previsão de futuro dessa forma. Mas pelo que a gente conhece hoje, eu acho que ela pode ser uma aliada no nosso trabalho para facilitar a nossa vida em muitas coisas. E aí eu vou te dar um exemplo. Meu primeiro livro, há 10 anos atrás, eu demorei 4 anos escrevendo. O livro mais recente, né, que não é o último, mas é o mais recente, Sim. eu demorei semanas escrevendo. Uau. Eu fiz um audiobook desse meu livro em menos de 1 minuto, né, eu inputei o texto do livro e ele transformou num audiobook em menos de 1 minuto, algo que eu iria demorar horas gravando. Então é isso,
talvez a pessoa, né, que fosse narrar, que gravar, talvez essa pessoa possa ter o seu emprego comprometido. E, de fato, assim como ela, diversas pessoas terão o seu emprego comprometido. Como ao longo da história, as tecnologias elas surgem e elas vão substituindo e elas vão criando outras oportunidades de negócio, enfim, outras frentes de atuação. Agora, eu acho que também tem uma coisa que você perguntou interessante, ela vai trazer mais tempo, ela vai trazer mais produtividade? E aí depende da forma como a gente utiliza. Hoje o que eu tenho visto é muitas pessoas aprendendo a utilizar, utilizando mais, mas continuando trabalhando. Não é que as pessoas estão aproveitando o tempo de sobra para fazer outra coisa, as pessoas estão trabalhando cada vez mais, estão fazendo cada vez mais coisas. E aí eu acho que esse é um ponto de atenção. Sobre deixar as pessoas preguiçosas, mais preguiçosas ou não, o que eu sinto é que também depende de pessoa para pessoa. Quando eu te digo que eu escrevi meu livro em, né, poucas semanas usando o ChatGPT, não é que eu coloquei o livro para escrever para mim, mas eu coloquei o ChatGPT para escrever para mim, mas eu coloquei ele para fazer coisas que eu não quero fazer, que eu não sei fazer, como resumir texto, revisar texto, buscar repetição entre partes do texto. Então, assim, isso não me deixou mais preguiçoso, muito pelo contrário, isso me deu mais tempo para atuar na parte criativa do processo, de pensar como é que é o livro, como é que é a capa, o que eu quero falar, que mensagem que eu quero transmitir. Então, eu acho que as pessoas que usarem dessa forma, não como uma ferramenta para substituir a criatividade, mas sim para ser a favor da criatividade e da realização, da produção. Aí eu acho que, enfim, a gente pode ter muitos ganhos. Né? Next. University in... Em 5 minutes. Vamos lá, next. Penúltima pergunta, se tiver mais uma, beleza, mas penúltima, porque eu respeito muito tempo. André, eu vou voltar. André, eu não sei se você sabe, sou americano, cresci nos Estados Unidos grande parte da minha vida. Muito se é dito sobre, tal artista brasileiro está fazendo sucesso lá, ou tal marca. Eu posso dizer isso sem sombra de dúvidas, que a única marca que eu vi... Você que acompanha o After sabe que eu tô sempre com alguns óculos bem estilosos e todos eles são da Kitsu, uma marca com propósito, dentre eles, ajudar 120 crianças no Piauí. Inclusive, tem um detalhe, entre agora no site da Kitsu e utilize o voucher After10 e ganhe 10% de desconto em sua compra. E, assim, de fazer muito sucesso, marca brasileira, chama-se Farm. Você esteve à frente da Farm na parte de marketing, né, como diretor de marketing durante uma década. Sim. Eu vi em Los Angeles várias pessoas utilizando, né, usando jaquetas e tal. Vi na loja de Nova York da Adidas uma área inteira dedicada, gigante, só a Farm. A que você atribui esse sucesso? Cara, eu acho que a Farm, ela sempre foi muito mais do que uma marca, né? Assim, ela entendeu, de fato, a oportunidade que você tem de criar, além de uma marca, uma identidade, um estilo de vida, um tom de voz, um propósito, né? Assim, ao longo do tempo foi evoluindo, né? Assim, conforme as marcas foram evoluindo, os seus processos de branding, a Farm eu acho que ela soube muito bem acompanhar, desde o momento que eu estava lá até depois que eu saí e que continuaram, né, essa trajetória. E aí pode ser muito bobo, simples falar isso. Uma marca tem um estilo de vida, uma marca tem um propósito, mas assim, de fato, é isso que conecta as pessoas a um logotipo, um produto, né? Eu sempre acreditei que o produto não é a coisa mais importante de uma marca. O produto, muitas vezes, ele determina a hora da verdade, porque se você chega na loja e você vai para o provador e aquilo não te veste bem, seja um sapato, uma blusa, uma bolsa, qualquer coisa de qualquer marca, é muito difícil você comprar, mas levar uma pessoa até a marca, a maior parte das vezes não é um produto que leva, né, até a loja, até o ponto de venda, seja na internet, físico, digital, né? É o envolvimento que essa marca faz, a emoção. As nossas decisões, elas não são baseadas em dados racionais, enfim, decisões premeditadas, frias. A gente toma decisões por emoção, né? E as marcas que se constroem além dos seus produtos, elas conseguem transmitir emoção. Eu acho que a Farm, ela consegue fazer isso, e ela conseguiu manter isso ao longo do tempo, e se reinventar, e acompanhar essas evoluções. Então, na época que eu trabalhava lá, não se falava de propósito, eram outras coisas que eram mais determinantes, era a personalidade, era a personificação, né? Então, quem era a pessoa que usava. Então,
E a Farm soube cumprir aquilo. Depois é o estilo de vida, e agora é a collab, e agora é o propósito. E eu acho que eles souberam ir se reinventando, se recriando, e hoje com um desafio muito grande, que é conseguir fazer isso globalmente, né? Pegando culturas diferentes, gostos diferentes, pessoas diferentes. Mas acho que esse é o desafio e também a magia da construção de uma marca. Legal. André, você falou do Everest aqui no início. E normalmente a diferença do andarilho do alpinista. O caminho, de uma certa forma, das coisas, ele está muito encurtado pela velocidade do mundo. Mas se fala muito que o melhor é o caminho. Existe o prazer da chegada, mas o melhor é o caminho. Como você enxerga esse encurtamento do caminho em tudo o que acontece no mundo e a gente acaba sendo viciado só no final de cada história? Que o prazer ele fica sendo cada vez mais difícil. Nossa, incrível essa pergunta, muito linda. Eu acho que esse é um grande desafio, sem dúvida, dos tempos de hoje. Toda essa cultura instantânea, né? Então o vídeo é cada vez mais rápido, o conteúdo é cada vez menor, a gente precisa encapsular as coisas, a gente precisa entregar, a gente precisa de volume, quantidade. Então a gente vem sendo levado, né, para esse pensamento de produtividade, né, de entrega, que é extremamente nocivo, não só para o processo criativo, mas também para a saúde mental das pessoas, para as relações, enfim, para tudo que faz parte da vida de uma pessoa, além da sua vida profissional. Eu estava, mais uma vez, né, com uma pessoa agora, numa palestra, numa mesa de conversa, Carol Sodré, vou até citar o nome dela, já que estou falando pela segunda vez Legal. dela. E a Carol, ela trouxe uma coisa muito interessante sobre o processo, né? De que ao longo do processo também, a gente vai deixando muitas coisas pelo caminho. Então, sei lá, quantas vezes você passa por cima da sua família, você passa por cima dos seus valores, você passa por cima daquilo que você acredita, e você vai, né, deixando esses caquinhos ali ao longo do caminho. Talvez isso seja parte do processo, né, assim, talvez seja inerente do processo os aprendizados, os erros e tal. Mas, isso é o que faz a gente se desenvolver, é isso que faz a gente se construir, é isso que faz a gente aprimorar aquilo que a gente faz, testar aquilo que a gente acredita. Quando a gente tira isso, né, quando a gente tira o processo e a gente vai direto para o final, como a questão da influência, né, quando você Uhum. esquece que no meio do caminho tem um monte de coisa e você parte direto para o final, eu acho que você perde uma riqueza de coisas que, acima de tudo, vão te trazer um desenvolvimento, né? Um autodesenvolvimento, um autoconhecimento, e que vão impactar não somente o resultado final daquele trabalho, mas também tudo aquilo que você está vivendo, né? Assim, tudo aquilo que a vida, né? Porque assim, a vida, na verdade, é tudo isso que está acontecendo enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está estudando, enquanto a gente está fazendo tudo. Então, acho que quando você corta, né? Eu acho que você corta pedaços da vida. Uau. Cara, eu Agora, não, eu sabia que você ia. Tá. André, antes de mais nada, quero te agradecer. Sei que a gente está numa correria absurda e eu queria que você falasse um pouco do seu novo livro, A Marca Imita a Vida, como deixar a sua marca no mundo e sobre os seus projetos que você, né, estão a caminho, que você tem Legal. aí vindo. Obrigado pela oportunidade para falar sobre o meu livro. Esse livro é muito interessante, porque eu acho que ele tem a ver com tudo que a gente falou aqui. Ele trata de todos esses assuntos que a gente trouxe aqui, e ele é um reflexo dos nossos tempos. Os meus livros, eu tenho 6 livros lançados nos últimos 10 anos, e, por mais que eles não sejam biografias, eles falam muito do meu momento, mas acima de tudo, do momento que a gente está vivendo no mundo. E o primeiro livro que eu escrevi, há 10 anos atrás, que falava sobre o processo de construção de uma marca, que se chama A Moda Imita a Vida, Sim. ele é um livro, que refletia aquele auge que a gente estava vivendo no mundo do consumo, da criação das marcas, do lifestyle, como a gente falou agora da Farm. As marcas estavam querendo isso. A moda foi escola para marcas de diversos segmentos, né? Do automobilístico, decoração, né? De como criar o desejo, de como criar coleções, colaborações. Então a moda ela foi laboratório para um monte de coisa e ela impactou de fato a construção de
todas as marcas, né? Das marcas de todas as categorias. E foi nesse contexto que eu escrevi esse meu primeiro livro. Pegando os aprendizados que eu tive na indústria da moda e levando para a construção de marcas de diversos segmentos. E a partir desse livro, né, ele me abriu portas para trabalhar com Coca-Cola, Grendene, Ambev, Sim. Diageo, empresas Unilever. de diversos segmentos, né, fazendo projetos mais diferentes possíveis, sempre com esse foco em construção de marca, em agregar valor para a marca. De lá para cá, o que eu comecei a perceber? As pessoas começaram a me falar que estavam usando o meu livro. Eu falei, meu personal, cara, peguei teu livro, comecei a ler e adorei. Aí o coordenador da minha academia, cara, o teu personal, Arthur me emprestou teu livro, eu adorei o livro. E eu comecei a pensar, minha dermatologista, cara, você sabe que uma outra cliente minha me indicou seu livro? E aí eu comecei a entender o que estava acontecendo com o mercado. Ao longo desses anos, as marcas, elas foram buscando se humanizar. E elas Uhum. foram evoluindo o seu processo de construção, como a gente falou da Farm agora há pouco. Então elas foram ganhando tom de voz, propósito, elas foram entrando nas redes sociais, que eram ambientes de pessoas, elas foram fazendo o quê? Se humanizando, né? Querendo se personificar e fazer parte da vida das pessoas como uma outra pessoa. E isso desde uma Brastemp, de uma geladeira, até uma marca de moda, uma marca de qualquer segmento. Enquanto as marcas passaram por esse processo de humanização, ou pelo menos busca tentativa, as pessoas viraram marcas. Nas redes sociais, hoje, qualquer pessoa é uma marca. Pense você nisso ou não, Sim. ganhe dinheiro com isso ou não. O que você posta, o que você compartilha, seja no seu LinkedIn, no seu Instagram, no seu YouTube, no seu Fotolog, no seu Orkut, as comunidades que você fazia parte no Orkut, tudo isso ajuda a deixar a sua marca no mundo. As pessoas entendem quem você é, as pessoas avaliam e julgam você, por mais escroto que possa parecer. Mas é. Se você vai contratar uma pessoa, você entra na rede social dela para ver. Se vai fazer uma entrevista com alguém, você procura entrar em quem vai te entrevistar para você ver quem é aquela pessoa, né? Você vai sair com alguém, você entra no Instagram daquela pessoa, em qualquer rede social, para ver o que aquela pessoa faz, o que ela gosta. Então, tudo isso deixa uma marca. E aí foi quando eu falei, cara, eu preciso pegar tudo aquilo que eu escrevi e agora transpor para essa realidade que a gente está vivendo. Então, o nome do livro é uma própria brincadeira com o primeiro, né, que é A Moda Imita a Vida, agora vira A Marca Imita a Vida, porque, de fato, assim como no primeiro, quando eu acreditava que uma marca de moda, né, uma marca de qualquer segmento surgia, né, como uma pessoa, né, se construía como um organismo vivo, hoje, da mesma forma, a nossa marca pessoal, ela reflete aquilo que a gente faz, a nossa vida. Nem sempre a nossa verdade, mas, de fato, aquilo que a gente mostra, aquilo que a gente compartilha com as pessoas. Então, esse livro ele tem o propósito de organizar isso e trazer uma luz para quem quer profissionalizar, para quem quer ganhar dinheiro com isso, ou para quem, de fato, somente quer se conhecer um pouco mais. Vou ter que fazer mais uma rápida. Não. Não, já comprei o livro. Não, calma, não, já sei, mas essa aqui eu tenho que fazer. E é isso mesmo, cara. E é muito bizarro. É muito isso doido. aí. E é isso. E já nessa, André, para fechar, qual marca... Não, André, para fechar, falando sobre o livro e sobre a pergunta que ele, né, se propõe a fazer, queria perguntar para você, qual a marca o André quer deixar no mundo? Nossa, profunda. Essa eu não pensei pro livro. Mas vamos lá. Como eu disse, Porque né? esse não é o último livro, é o mais recente. Verdade, boa. Não, eu já tô trabalhando em outro mesmo. Mas assim, como eu disse, né? O meu propósito, eu fui descobrindo, lapidando ele ao longo do tempo. Ele tem a ver com mostrar outras formas de ser, outras formas de fazer. Eu adorei no início quando você disse, né, que eu falo sobre a vida, né? Então eu falo de dopamina, eu falo de saúde mental, eu falo de tecnologia. É isso, assim, eu quero falar do cotidiano, eu quero ser um pensador do cotidiano. Para mim, acima disso tudo, tá o estabelecimento de uma nova consciência. Então, né, o que você chama de vida, né, e eu super entendo, e de fato é isso, mas para mim é essa nova consciência que eu acho que a gente precisa estabelecer. E que é uma nova consciência na forma da gente se vestir, comer, construir marcas, se relacionar, trabalhar, usar a tecnologia, estar relacionado a tudo. Então, essa marca que eu gostaria de deixar no mundo. Eu gostaria que, enfim, né, depois que eu morrer, né, sei lá, minha obra, meus livros, os meus cursos, enfim, o que eu deixei
por aí, que vai ficar para sempre na internet, né? Porque agora tem isso, né? Como todos os memes, né, que foram criados e que a gente vê. Eu gostaria que tudo isso falasse sobre uma nova consciência, sobre uma nova forma de ser, uma nova forma de fazer as coisas. Só isso. Sem mais. Eu Obrigado, fui querido. atropelado. Sem mais. Com essa, bora pro after. Bora. God bless.